Olá, começando mais um bate-papo no Ed Talks. No bate-papo de hoje a gente vai conversar com o Eduardo Camargo, ele que é CEO, co-CEO e também sócio da Mutato, uma empresa que a gente vai perceber que está fazendo o futuro, já é o futuro, né? Mas lembrar também que a gente tem o apoio da produtora de vídeo, da Play It Again, que a gente tem feito uma parceria muito boa em conjunto. Então vamos lá? Dudu, conta pra mim. Primeiro, como é que você entrou nesse mercado? Eu sei que você veio da engenharia, não é isso? Sim. Eu estudei engenharia civil no Mackenzie e quando eu estava na faculdade, eu comecei pelo marketing. Eu fui na época no cartão Unibanco, e que na época era uma escola de marketing e de marketing direto, né? Cartão de crédito. Era a grande história dele, a grande plataforma de comunicação deles era o marketing direto. E aí, com a história de tecnologia, de banco de dados, que na época era uma coisa que estava crescendo bastante, mas ainda não tinha internet, né? Nós estamos falando de 96, 97 aí, 95, mal chegando. Eu passei uma temporada no cartão, fui para a BCP. A BCP, que foi a primeira competidora, né? Na época que tinha Telesp celular, que era estatal, né? E a BCP, com a concessão ali da banda B naquela época, teve um sorteio para poder ter a linha de celular, e era a Nokia, o aparelho da Nokia, era uma febre na época. Eu peguei essa época aí, que foi quando a gente se conheceu. Nós conhecemos lá. E de lá foi uma história de 20 anos aí de agência. Eu fiquei muito tempo na Léo Burnet. Eu montei o primeiro departamento digital da Léo Burnet. Que famosíssimo, né? A propósito, né? Com a agência Clique, né? Fez um trabalho primoroso para a Fiat. Para né? Fiat. Sempre acompanhei de bom tempo. Exato. Acho que foi a primeira, não? Já o Tchaco lá. Tchaco, né? Oh, grande Tchaco. E a gente ajudou, hein? E a gente fez bastante lançamento na época que a Fiat era muito inovadora. É ainda, mas na época tinha uma diferença grande, eu acho, de mentalidade ali da Fiat com as concorrentes. A comunicação era bem arrojada, né? Eles apostavam... Eu acho que não é longe um fruto da liderança, né? De anos que a Fiat tem no mercado brasileiro. Com certeza. Foi exatamente parte dessa competência. Sem dúvida. E junto com a agência Clique e outros clientes também, Visa, Procter & Gamble na época. E aí eu fiquei um bom tempo em agência, na Léo Burnet eu fiquei uns 6, 7 anos. Mas eu me desiludi com a agência, eu era muito novo também, tinha 20 e poucos anos. E fui para fora do Brasil um tempo e descobri esse negócio de conteúdo com tecnologia, né? Que é hoje, né? Exato. Né? Mas o pessoal só falava em 30 segundos em página, né? Na verdade, o que eu descobri naquela época, isso aí de 2003, o que estava se desenhando era um tipo de empresa que não era uma agência e que não era uma produtora, que era uma empresa que sabia contar histórias usando tecnologia. Usando storytelling, narrativas e tal. É fabuloso, né? Mas também usando alguma coisa de tecnologia. É na época do Flash, isso aí. E a maldita da internet naquela época não passava muito bem o vídeo, né? Não passava. Você dependia de outras mídias. Exato. Não tinha como ver vídeo. Era conexão de escada ainda, muito no começo. Lembro bem. Mas naquela época a gente começou a preparar, eu conheci um pessoal e a gente começou a preparar o que viria a ser a Colmeia, que foi uma produtora. Sim, você fundou a Colmeia, com sócio. Com o sócio, o André, que é meu sócio na Mutato. E com o Kazi, que hoje não está mais com a gente, mas éramos nós três, o pessoal da Academia de Filmes, Paulo Schmidt e tal, Tadeu Django, e a Colmeia teve uma trajetória legal, assim, provocou bastante, a gente fez projetos muito legais. Né? Foi. Às vezes também tem o preço de ser precursor, né? Aquela história do mateiro, né? Você sai tudo arranhado, tudo machucado. Não necessariamente você ganha dinheiro, que é isso, né? mas você se diverte no processo, né? Depende da tua vocação. Eu acho que eu tenho uma vocação de mateiro, assim. Acho que nunca. Você sempre teve, eu sempre percebi isso. Eu acho que eu nunca vou ficar rico, mas sempre vou me divertir. E como é que foi esse acordo com a JWT? Surgiu, a gente estava... Pra criar o Mutato, né? A Colmeia foi produtora digital há muito tempo e a gente começou a trabalhar com redes sociais no comecinho do Facebook.
né? Já pegando redes sociais. Já pegando redes sociais, a gente migrou de uma produtora que fazia tecnologia e conteúdo e design, a gente usava muito Flash na época. As agências faziam aqueles grandes sites em Flash que ninguém via. Só os publicitários viam. Não, brincadeira. Tinha algumas experiências que foram... E foi o começo da criação publicitária brasileira digital, né? PJ... Nossa, eu fiz um programa com o PJ há 30 anos atrás. Então, né? PJ foi muito bem na DM9, né? Depois partiu pro negócio dele. Foi pra fora do Brasil. Fernanda Romano. Mauro Cavaletti, que tá no Facebook hoje. Então, assim, eu sou dessa geração dos cabeças brancas aí, que hoje cabeças brancas. Mas o que eu acho que é legal é que dessa coisa de mateiro, a gente começou a trabalhar com clientes direto na época, né? A produtora sempre teve essa coisa de ficar, vamos dizer, atrás da agência, na relação com o cliente. E acho que a internet trouxe um pouco, a coisa do digital trouxe um pouco essa bagunça, essa mistura, né? Então hoje... Dudu, você tem razão, uma coisa que eu percebia naquela época, eu ainda percebo hoje, que também a grande agência não queria fazer internet. Era trabalhoso demais, você sabe o trabalho que dá. É um inferno, eu o dia inteiro mexendo, fuçando, medindo resultados e mais isso, mais aquilo, e não tem comissão. E não tem comissão, é outro modelo. Não tem receita. Não tem receita, quer dizer, para o modelo da agência grande. Que nós sabemos muito bem o que a gente está falando. Exato. Né? Exatamente o não, se hoje é um desafio, você imagina 15 anos atrás, 10 anos atrás. Inviável. Né? Era inviável. O que a agência queria, na verdade, a agência grande, ela queria o prêmio. Ela ia buscar, ela enfiava os criativos dela para fazer coisas, ali, pensar ideias para digital e tal. E acho que nessa época teve um fenômeno de talento brasileiro no digital, né? A gente viu muito isso. Muitos brasileiros que foram para fora, que estão fora até hoje, outros que voltaram. Mas foi uma oportunidade muito boa. Mas foi bem legal, né? Foi bem legal. E a Colmeia era quase que um playground para os criativos, porque eles sentavam com a gente e a gente fazia projetos que ninguém topava fazer. Claro. E a gente entrava na roubada junto e fazia. E isso foi acontecendo, começando a desenvolver relações diretas com clientes. Porque os clientes começaram a perceber, os clientes mais arrojados também, mais vanguardistas, começaram a perceber que eles precisavam de coisas que as agências não faziam, as agências tradicionais. E aí a Colmeia começou a se tornar uma agência, no sentido de que ela não tinha a agência como intermediária na relação com o cliente. Ela tinha uma vocação de produtora, uma estrutura de produção, e ela começou a ser uma fornecedora direta do cliente. E também começamos a desenvolver o lado estratégico, o lado criativo a gente sempre teve, eu sempre trabalhei com criatividade, com criação digital, mas a gente começou a desenvolver, trazer gente de estratégia para dentro. Na época na Colmeia a gente trouxe o Jurandir Craveiro, que é um planejadorzaço, um dos caras precursores no Brasil. Ele já tinha a experiência toda que ele tem, quer dizer, isso faz 10 anos, né? A gente trouxe ele, o Chico Vilhena também, que é um planejador incrível. Então, quer dizer, você imagina a loucura, era um bando de moleque, uma produtora, tinha programador de software, designer, diretor de cena, o Jurandir Craveiro como estrategista. Na época a gente teve o Salgueiro também, que era um atendimento da UMAP, que foi atendimento de Volkswagen muitos anos. Ele também cansou da propaganda, veio para a Colmeia. Então a Colmeia virou uma espécie de, sei lá, agregador, um né? hub de malucos, assim, de gente que queria fazer coisa diferente. Bom. E esse espírito é legal, acho que o mercado precisa desse tipo de empresa, né? A gente vê 3, 4, 5, sempre, toda geração tem alguma empresa que tá olhando um pouco mais para frente, né? E acho que a gente teve isso aí, sim. O negócio todo é que como a gente começou a trabalhar direto com o cliente, o nosso sócio na época, a Academia de Filmes, não tinha muito interesse nessa relação, porque eles eram uma produtora. Pra agência, exato, eles trabalhavam para agência. E aí a gente criou um conflito, né? Criou um conflito de interesse. A gente começou a conversar com o WPP, né, através da Thompson, e a gente fez o que eu acho que também foi uma outra coisa meio mateira, vamos dizer assim. A gente fez uma startup no WPP, porque na verdade a WPP não comprou a Colmeia, né? A gente saiu da Colmeia e fizemos uma empresa do zero, a Mutato, no WPP. O WPP não está acostumado a fazer startup. Eles fazem, eles compram e eles fundem empresas aqui e ali. E foi um desafio brabo, porque na verdade não existe uma coisa de, vamos dizer assim, vamos investir, né? Como você vê em startups, venture capital, etc. Na indústria de publicidade não existe isso, bicho. É dinheiro no fim do mês, né? Tem que pagar as contas ali, fluxo de caixa.
E a gente conseguiu, acho que muito por conta da história da colmeia também. Primeiro ano da Mutato foi um super ano já, e aí o WPP começou a ganhar confiança na gente. E hoje a gente estamos indo para o 6º ano da Mutato. A gente define, Toninho, a Mutato como uma agência. A gente não gosta da palavra agência, mas também assumimos a palavra agência, porque faz parte, né? faz parte. Mas a gente é uma agência Talvez que... não é uma agência de propaganda. É, a gente é uma agência de comunicação. É uma agência de comunicação. A gente é uma agência que gera conversas. Esse é o negócio da gente. As marcas hoje, principalmente por causa das redes sociais, elas precisam conversar com as pessoas. Elas precisam dialogar, né? Mutato em latim é mudança É mesmo? mudança, é mudança. Na verdade, é no gerúndio, é mudando. Mudando? É mais... É mais estratégico. É mais estratégico. E você tem dois cases que eu me lembro, ali não é de news. Sim, olha lá. Que você tem 2 cases, a Mutato bons, um com o Google Plus, né, o Google Mais, e outro com Coca-Cola, né? São Sim. grandes empresas, né? Sim. A gente tem Google Plus, o Google foi um dos primeiros Você lançou, clientes. O Google e a Coca-Cola foram os clientes fundadores da Mutato. Ah, que ótimo. Em 2012, 2013, a gente ajudou o Google a popular o Google Plus no Brasil. Acabou virando outra coisa, não foi pra frente, mas na época foi... Na verdade, tudo que se fala hoje de marketing de influência, que é uma disciplina importante no mercado hoje, a gente começou a fazer lá atrás. Em 2012, o que a gente fazia para o Google Plus basicamente era trazer influenciadores para dentro da plataforma do Google para fazer o negócio acontecer ali, eles passarem a produzir conteúdo para aquela plataforma também. E de Coca-Cola a gente teve uma sorte, assim, uma confiança do cliente muito grande. A Thomson também confiando na gente, mas principalmente o cliente confiando na gente. A gente fez todo o trabalho de marketing em tempo real na Copa do Mundo, 2014, que foi um baita sucesso para a Coca-Cola, foi bem legal, um baita case. Pegamos toda a Olimpíada também, ou seja, os anos dourados aí dos grandes eventos. Do mundo, né? Exato, a gente conseguiu botar a marca da Coca-Cola na boca dos adolescentes, na boca dos jovens, que é a grande intenção deles, no fim das contas. E foram 2 temporadas aí, quer dizer, 2014 e 2016, que a gente trabalhou bastante com a Coca-Cola. Hoje a gente tá numa fase que, vamos dizer, temos grandes clientes aí, Avon, Samsung. Avon e Samsung são provavelmente os 2 maiores clientes da Mutato hoje. E temos Netflix. Na verdade, simbolicamente, eu diria que a Netflix é o cliente mais emblemático da gente hoje. Com certeza, né? Um outro modelo de negócio, né? Completamente Mas também diferente. mudou, eu conheço bem a história. Ele, na verdade, entregava DVD em Sim, casa. era concorrente da Blockbuster. Concorrente da Blockbuster. E aí o cara viu que tinha uma oportunidade incrível, né? Não, que é a banda, né? Óbvio, né? É a banda. Acho que as pessoas têm que prestar atenção, a banda sempre vai aumentar. E então você pode mandar cada vez mais vídeos. E a oportunidade de negócio vai mudando. O aparelho de TV já é um Smart TV. Sim. Né? Ele já vem com conexão embutida. Você não precisa mais botar o Chromecast, o Chromecast. o Apple TV, né? Ela já entra. Ela então, já vai. é uma oportunidade incrível, né? Não. E eles têm uma cultura como empresa que é espetacular, assim, é um negócio realmente outra geração, né? O código manual de cultura da Netflix, do empregado, né? Quer dizer, quando você entra como funcionário, você é contratado, você recebe lá um manualzinho da empresa. E esse manual, ele é uma peça de, tese de doutorado, bicho, porque tá na internet aí há anos, né? Ele vai se renovando, mas é uma empresa que eles, na cultura da empresa, eles premiam a ousadia, né? É muito bom, né? É incrível. Mesmo que você erre, né? Eu acho que o erro é um negócio administrável. Esse é o grande negócio deles. O perigo é não errar, né? Aí você não vai fazer. Falando nisso, que é uma curiosidade, eu tenho 2 perguntas para você, que me deixam assim de cabelo em pé, né? Uma é o seguinte, o comercial que a gente fazia antigamente, e eu fui muito dessa época, ele terminava no pack shot. Ou seja, tudo culminava nos últimos 5 segundos, certo? E agora é inverso, ou seja, como você tem o skip lá, você em 5 segundos você precisa mandar um recado, né? De preferência, né? Senão o cara pulou, você perdeu a chance, não tem o culminar no final. É o contrário, né? Como é que você vê essa mudança de paradigma? Eu acho que tem 2 coisas, Toninho. A primeira delas é que as pessoas não querem mais ver anúncio. Sim. Acho que esse é o primeiro ponto. Essa mudança ela acontece porque Facebook e Google se estabelecem como esse grande
duopólio, né, de plataformas. Quer dizer, hoje em dia não tem como você pensar em fazer publicidade sem pensar nessas duas empresas, né, em qualquer lugar do mundo. E essas duas empresas, elas, para poder prosperar e chegarem no tamanho que elas têm hoje, elas chegaram à conclusão de que publicidade era vamos dizer assim, a grande cash cow, a grande vaca leiteira que ia proporcionar elas financiarem a inovação toda delas. Então, na verdade, a gente pode dizer que, não sei, meu ponto de vista, né? Na verdade, o anunciante é o grande financiador da inovação e da posição do Google e do Facebook. Correto. Né? Acho que não vai longe de todas as mídias. Não né? vai longe. Nós temos uma mídia de TV ainda tradicional que é bancada 100% pela publicidade. Ninguém paga ali. Não tem assinatura, né? Não tem assinatura. Exatamente. A outra pergunta que eu queria te fazer é o seguinte. Aí a gente aprendia a fazer comerciais de 30 e a cabeça já trabalhava em 30. Aí você fala, não, é o storytelling. E aí você fala, não, eu estou fazendo 5 minutos. 5 minutos? Como é que você vê um criativo hoje com esse desafio de trabalhar numa peça que não tem mais tempo? Então, eu acho que parte da história é, de um lado as pessoas não querem mais ver anúncio, então você tem que conseguir ser efetivo o mais rápido possível, né? Claro. E criativamente falando é um desafio que, para mim, é uma questão de troca de geração. O criativo tradicional, com todo respeito a todos os meus colegas e amigos e familiares, etc. A gente tem essa licença, ele sabe. Total. Assim, ele entende a lógica, mas não necessariamente ele consegue fazer. Acostumou. Ganhou Agora, um bom dinheiro. Mas tem uma coisa que eu acho que vai além do anúncio, Toninho, que essa é a revolução que a gente está vivendo. Porque o anúncio, ele não resolve mais o problema do anunciante. Você vê hoje Unilever e Procter & Gamble tirando milhões e milhões de dólares de investimento dos anúncios no digital por achar que não são efetivos. Acho que a grande revolução é o tal do branded content, né? Claro. É o tal do conteúdo que, independente dele ser um anúncio, além dele ser um anúncio, na verdade, se ele se parecer com um anúncio, ele já tem uma rejeição natural das pessoas. Incrível. Então, né? quer dizer, como que eu consigo contar uma história, e aí veja bem, essa história não necessariamente ela é contada em 5 minutos numa peça. Às vezes ela é contada num ecossistema de pequenas peças, em vários canais simultâneos, Instagram, Facebook, Google, etc. E aí, até a revista, até jornais. Exato. Pô, tem um monte de brand content hoje que você é oferecido por. Antigamente ele chamava Publi editorial. Me salvou, me lembrou. Publi editorial, agora não, é oferecido por. Né? Então, saiu da internet e entrou na mídia tradicional. Porque também, óbvio, muito melhor você ler uma matéria, às vezes, que é um anúncio, mas um anúncio com respeito ao consumidor, não é uma enganação. Mas acho que a grande mudança está, enfim, no fato de que o anúncio não dá mais conta do recado, ou seja, a agência deixa de ser uma fábrica de anúncios para ser uma fábrica de histórias. E de histórias que tem que viver em plataformas diferentes, em momentos diferentes da trajetória do consumidor. Quer dizer, você está corretíssimo. Toda a história de Big Data, de Data Driven, todo mundo adora falar Data Driven Creative, né? Opa! Criatividade orientada por dados. Porra, isso é o maná, é o nirvana, é o santo graal esse negócio, né? A verdade é que na verdade, isso é um nome diferente para mim, para dizer que você tem que botar o consumidor no centro. Sim. Se você não olhar para cada... Dados te permite fazer em escala, colocar a lupa em onde esse cara está indo, para onde ele vai. Obviamente que isso também tem implicações éticas. A gente está vivendo esse negócio de Cambridge Analytica aí. Que não é novo, né? Que não é novo. Isso estava comentando. Agora a coisa apertou muito. Apertou demais. Claro que 50 milhões de pessoas. Não, né? E quando você vê o efeito, quer dizer, Brexit de um lado, o Trump do outro. E fica claro. E eles no meio. E eles no meio. E você fala, que medo. Quase. Encerraram o contrato aí para não fazer eleição, mas não, o André foi rápido. O André foi muito rápido. Sorte do André. Precisamos conversar com ele. Mas ele tinha que sair fora mesmo. Mas eu acho que a grande... Eles falavam já em fazer... Eu acompanhei desde o começo que os algoritmos que a gente trabalhava com comunicação praticamente eram 3. Né? Sexo, classe socioeconômica e faixa etária. Sim. Ponto. E eles já estavam trabalhando o psicográfico. Sim, o que total. pensa, o que faz. Em cima dos likes. Em cima dos likes que você deu. Algoritmos, os caras conseguiram tirar de uma pessoa. É realmente um negócio que... Não, é assustador. É eficaz demais. É eficaz demais. Porque então, você consegue... Você dá licença para usar, né? Você consegue prever
o que o cara vai gostar. É, Esse é o tá aí os dois casos. Exato. Você mesmo falou, Bradix e o Trump. Então acho que tem desafios. Agora, o grande desafio para o anunciante, eu acho que tem o desafio de entender que a construção de marca hoje, quer dizer, você pega lá o David Aker, Brand Equity, o Papa do Brand Equity, não sei o quê. Todas aquelas teorias, elas parecem continuar fazendo sentido. O problema é que a prática, né, a forma de executar, de como você constrói marca, mudou completamente. Né? E parte desse primeiro princípio, que é as pessoas não querem ver anúncio. Vocês mudaram primeiro, né? Porque, de verdade, eu acompanhei isso e foi uma surpresa para mim, quando o Cannes fez 50 anos. Eles criaram um prêmio chamado Titanium, não existia. E aí falaram, vamos olhar para os 50 anos para trás e vamos dar um prêmio que é acima do ouro. Do né? ouro. Que era o top, não é isso? Do ouro de filme. Bronze, prata e ouro. Sim. É um Titanium. E deram para a BMW Filmes, que é o maior storytelling que eu vi naquela época. Estou falando de 2005. Não, e até hoje é um baita case. Nossa, um baita case. Quer dizer, não teve uma veiculação. Sim. A internet era lenta. A internet era lenta. Via com uma imagem pequena, mas os diretores fizeram cada filmaço. E podia estar em qualquer plataforma, né? Qualquer o conteúdo era a grande história, né? E você já estava atuando nessa área, mas aí eu vi e falei, nossa, mudou mesmo tudo, porque ninguém daria um Titanium, que é o melhor prêmio da história dos 50 anos de Cannes, uma coisa que não é um anúncio. Que não é um anúncio, que não é publicidade, vai. Que não é publicidade, né? Então, eu acho que você estava bem já no caminho. Hoje, com redes sociais, eu acho que assim, mudou o paradigma violentamente. Eu sempre fiz essa metáfora, acho que ela continua valendo. Ela tá meio gasta, mas vou fazer. A diferença do boliche pro fliperama. Publicidade tradicional é o boliche, né? Você se prepara como jogador ali, você lustra a bola, faz todo aquele ritual, não sei o quê. Quando você joga a bola, quer dizer, quando você lança a campanha, você tem um objetivo que é fazer o strike. Sim. E o strike fez um sucesso, ou é strike ou não é strike. Né? Claro, você marca outros pontos ali, tem aquela pontuação toda, beleza, mas o strike é o objetivo. O negócio com redes sociais e com essa nova... as redes sociais são só um provocador maior disso. Acho que isso é um reflexo da tecnologia do celular, de tudo que a gente vive. É o fliperama, porque a hora que você joga a bola é a hora que começa a brincadeira. Não é que terminou a brincadeira, né? E o teu objetivo não é fazer strike. Teu objetivo é ficar com aquela bola fazendo ponto o máximo de tempo possível. Boa analogia, gostei dessa. O teu objetivo pode usar à vontade. O teu objetivo é fazer, na verdade, é colocar um assunto na sociedade. Fazer com que a marca tenha um ponto de vista sobre o que está acontecendo e que as pessoas prestem atenção no que ela tem a dizer, independente do formato. Com redes sociais, o que complica nessa história de fliperama e boliche é que a operação que você precisa dentro da agência para fazer o fliperama acontecer é completamente diferente da operação de strike, de boliche. 24 horas vivo ali, você não pode fechar aquilo lá e passar o fim de semana sem acompanhar o que está acontecendo. Não tem como. Numa sala de monitoração. Exatamente. E tem uma coisa que eu acho que a gente viveu, a gente vive fetiches, né? O tempo inteiro. A gente tem a onda do não sei o quê, tem a onda do não sei o quê, todo mundo vai, a onda do Big Data, a onda do Real Time. A onda que a gente tem agora, eu acho que até por conta de todo o cenário que a gente está vivendo, né, ético, toda essa coisa de corrupção no Brasil, o mundo inteiro aí, Trump de um lado, Brexit do outro, Coreia do Norte, China, essa complexidade que a gente vive hoje, cara, eu acho que, na verdade, as marcas que entenderem que elas têm que ser super-humanas, no sentido de quanto mais humanas elas forem, quanto mais verdades humanas elas conseguirem trazer dos dados e transformar em história de verdade, melhor elas vão, mais queridas elas vão ser pelas pessoas. E tem uma janela de oportunidade aí, que muita gente fala sobre isso hoje, que é dessa coisa de que as pessoas não têm mais confiança nas instituições, né? Com certeza. Então as marcas têm uma oportunidade de ocupar um lugar na sociedade que nunca tiveram antes. Então você vê a horda de... Se olhar para a Cannes, que ainda é um barômetro, né, da indústria, você olha a horda de cause marketing, que o pessoal chama, né, o marketing de causas, né, a coisa do propósito. Tem uma oportunidade muito interessante. Já conseguimos o primeiro Titanium nosso com o Dove, né? Com o Dove. Que é uma história. Sim. Absolutamente uma história de... A coisa da real beleza. Pô, você não é não é um anúncio. As pessoas sempre acham que elas são mais feias do que elas são. É maravilhoso. Ótimo. Então, acho que isso, na verdade,
tá até mais importante hoje, mais necessário. Então, tá coberto de razão. Do ponto de vista de... mas a indústria... O awareness da marca. Exato. O share of mind não vai, às vezes, decidir mesmo. Não vai. Agora, o grande lance é as marcas relevantes culturalmente, quer dizer, e quando a gente fala de cultura, a gente tá falando de tudo, né? Da sociedade como um todo. Sustentável, então, né? Exato. Tenha parâmetros, né? Que tenha... profissionais, né? De exato. mão de obra escrava, quer dizer, o negócio acaba com uma marca, né? Tudo isso tem que ser revisto. Né? Então, assim, apesar de ter um cataclisma aí, uma transformação gigante acontecendo, eu acho que a gente tem motivo para ser otimista, Toninho. Eu tô acho que tem E essa geração nova e aí a gente procura fazer isso no Mutato de um jeito, quer dizer, talento é uma coisa que, por mais que a gente saiba que a agência sempre foi a coisa mais importante, é o aspecto mais importante de uma agência, é gente. As agências sempre fizeram um trabalho ruim em cuidar dos talentos, né? Na verdade, esse acho que foi esse é um pouco do motivo pelo qual o mercado está na crise que está, o mercado de agência. Porque a gente não cuida de talento, a gente não cuida como as consultorias cuidam. As consultorias cuidam... Estão entrando numa brecha. Exato. Abriu-se uma brecha. Né? Super. E elas sabem nutrir talento muito melhor do que as agências. Essas empresas da nova tecnologia também, quer dizer, da nova economia, vamos dizer, sabem nutrir talento melhor. E a gente tem, na verdade, justamente por ter mudado o que faz a diferença na comunicação, quer dizer, qual é o tipo de história que eu tenho que contar, você precisa continuar sendo um celeiro de talento, atrair talento. Então, e eu acho que também o talento, vamos dizer, o talento publicitário clássico, ele tá em crise, ele precisa se renovar. E a molecada tá trazendo um pouco essa visão. Então, acho que, vamos dizer, os donos de agência e os clientes que conseguirem enxergar, né, qual é o tipo de talento que eles precisam dessa nova geração e que pode somar e que pode ajudar a transformar o negócio deles, são os que vão se dar melhor. Com certeza, eu acho que já está até perceptível, né? Já está. A gente, por exemplo, recruta muito jornalista. Sim, porque para escrever, fazer um brand content. Total. É mais um jornalista, um redator jornalista. Exato. Né? E acho até que é curioso, porque também nas empresas de mídia isso está acontecendo. Né? Também. Então, quando a igreja e o Estado antigamente não se misturavam, hoje você vê, a Editora Abril tem lá um estúdio de criação com jornalistas publicitários. A Folha de São Paulo, o Globo. O New York Times, que é a grande referência. Então, o mundo mudou. Não, e é legal essa mistura. Você tem pontos de... Hoje, produção de conteúdo é um negócio que está em todos os lugares. Todo mundo produz conteúdo. O próprio consumidor é o maior produtor de conteúdo. Com certeza. Então, é um momento que eu acho que é muito interessante. Legal. Doutor, encerrando o nosso bate-papo, deixa um recado para o pessoal. Um recado? Não, eu acho que a gente tem que pensar... a gente tem que pensar cada vez mais em talento. Toninho, todo mundo que assiste teu programa aqui, de alguma forma tem ligação com marketing, seja anunciante, seja agência, e acho que a grande história que a gente precisa hoje é cuidar dos talentos, quer dizer, as empresas têm que se preocupar não só em reter talento, mas em treinar as pessoas, em dar condição delas crescerem. A gente está indo buscar muita gente fora do eixo Rio-São Paulo, com a internet é viável, né? É super viável. A pessoa está preparada. Claro. E assim, com toda a reverência, todo o respeito e a importância de uma SPM, de uma Casper, que são escolas, que são as grandes formadoras aí, pelo menos no mercado de São Paulo, a gente tem ido buscar na periferia, a gente tem ido buscar fora de São Paulo, porque a diversidade também das pessoas ajuda a gente a construir coisas mais relevantes. Então, acho que esse é o grande recado, meu, para mim. A gente tem que ser mais criativo ainda, né? E trazer gente que não necessariamente está incluída no óbvio, né? No eixo Rio-São Paulo, na Jardins, Alto de Pinheiros, né? E trazer gente para o caldo ficar mais interessante. Muito obrigado, pelo bate-papo. Obrigado. Conversamos nesse Ed Talks com o Eduardo Camargo, ele que é co-CEO da Mutato, né? Mudando. No gerúndio. No gerúndio, mudando. Pra gente perceber que as coisas realmente já mudaram. Tá? Foi muito agradável essa conversa. Queria lembrar que a gente tem o apoio da produtora de vídeo Play It Again. Então vamos até o próximo bate-papo.